Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde coração. Estamos no mês de setembro. Setembro é o mês da Santa Cruz, da exaltação da Santa Cruz, mas também é o mês das Sagradas Escrituras, o mês da Bíblia. Como que, infelizmente, os católicos, eles não têm o hábito de ler a Bíblia, né? Não tem, infelizmente. A maioria esmagadora dos católicos não leem a Bíblia, não abrem a Bíblia, não tem contato com as Sagradas Escrituras. Não coloca os olhos na Escritura, não passa as páginas da Escritura, não pega um lápis ou uma caneta para poder anotar. Ai, padre, mas a Bíblia não é a Bíblia sagrada? Eu posso fazer uma anotação na Bíblia? Não só pode, como deve, né? Sagrado é o conteúdo, mas o material é para trabalho, é para estudo, né? Vai desgastar, a Bíblia vai desgastar, é papel. Então você tem que ler a Bíblia, e a palavra de Deus, na palavra de Deus, que está contida as Sagradas Escrituras, está a salvação. Salmo 106, versículo 20, enviou-nos a sua palavra para nos curar, enviou-nos a sua palavra para nos curar. São Jerônimo dizia, quem desconhece a Bíblia, desconhece Jesus Cristo. Precisamos conhecer, amar e estudar as Sagradas Escrituras para que a gente possa ter uma vida católica autêntica. Hugo de São Vítor diz, toda obra da Sagrada Escritura é a restauração da pessoa humana. E infelizmente, aquela censura que está na primeira carta de São Pedro, ela se faz sentir nos dias de hoje. 1 Pedro 3,15, irmãos, estais prontos a responder a todos aqueles que pedirem razão da vossa esperança. Se a gente não tiver razão porque que a gente crê, nós não vamos fazer discípulos de Jesus Cristo. Lembra quando Jesus estava jejuando no deserto, o demônio rodeou para tentar e Jesus refutou a tentação 3 vezes com a palavra de Deus. Mateus 4,4, e disse para o demônio, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Santo Isidoro de Sevilha, doutor da igreja, ele diz assim, quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. E aqui você não precisa ser um exegeta, conhecedor do hebraico, do latim, do grego. Não, é simplesmente gastar um tempo da tua vida com a Bíblia. O católico, infelizmente, o brasileiro em geral, ainda mais nesse tempo de internet, as pessoas se tornaram preguiçosas. As pessoas não abrem a Sagrada Escritura, não abrem um livro, não têm disciplina, né? Estamos nos tornando adictos, ou seja, viciados, a palavra bonitinha para viciado é adicto, né? Estamos nos tornando viciados de redes sociais. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que a partir das redes sociais, a partir da internet, as pessoas estão se emburrecendo. O QI das pessoas está diminuindo. Essa geração
os jovens, 12, 13, 14 anos, né? Adolescentes, estão ficando cada vez mais nécios, ignorantes, porque antes nós precisávamos estudar, abrir livros, escrever, agora tudo na frente do computador, tudo na frente do celular, e aquilo vai fazendo, já falei muitas vezes, citando a própria ciência, uma descarga de dopamina, vai trazendo o desequilíbrio humano, mental, psicológico, emocional. Precisamos sim, com a graça de Deus, ter a sobriedade. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade. Quanto que o padre Gabriel Amorth, um dos maiores exorcistas da Igreja Católica, ele sempre disse que antes, para a pessoa ser contaminada pelo demônio, ela precisava ir num centro, precisava ir num médio, precisava ir num cartomante, num bruxo, precisava praticar uma obra idolátrica. Quantos livros do padre Gabriel Amorth ele diz que nesses tempos, para a pessoa ficar perturbada pela ação do maligno, ação dos demônios, é só ela ter bastante acesso na internet, e é pura verdade. Não precisa crer nisso que o padre Gabriel Amorth está ensinando, não, é só você fazer experiência. A pessoa que abre demais, vê as coisas demais na internet, ela está muito exposta à ação da tentação do maligno. Por isso que a pessoa não consegue ter vida interior. E nós precisamos, com a graça de Deus, deixar-nos formar por Cristo. É o que o Evangelho está dizendo para nós. Não pode um cego guiar outro cego, os dois acabarão no buraco. Lucas 6,39. Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Todo discípulo bem formado será como seu mestre. E a própria Bíblia nos diz, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. São Paulo diz a Timóteo, que é o seu querido filho na fé: e desde a infância conhece as Sagradas Escrituras, e sabes que ela tem o condão, tem o poder de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação. A Escritura tem o poder de conduzir a sabedoria, de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda Escritura, versículo 16, 2 Timóteo 3,16, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, pela Sagrada Escritura, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Mateus 22, versículo 29, Jesus olhou para os judeus e disse: errais, desconhecendo as Sagradas Escrituras. Ai, padre, mas agora então eu tenho que ir para o Instituto Bíblico de Jerusalém? Não. Como diz o padre Jonas Abib, a Bíblia foi escrita para você. E a igreja é tão sábia, o Espírito Santo rege mesmo a igreja nesses 2000 anos, apesar de nós, apesar de todos os hereges, apesar de todos os cismáticos, apesar de todas as apostasias, quem rege a igreja é o Espírito Santo. E a igreja é tão sábia que quando a gente faz um estudo da Sagrada Escritura, por meia hora, é acompanhado de indulgência plenária. Se você abre a tua Sagrada Escritura, lê ali um livro, seja qual for, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, lembrando que a Escritura é composta de 72 livros, né? Contando Jeremias e Lamentações. Ah, mas não tem 8 livros. Ah, quem és tu, Lutero, para tirar os livros inspirados da Sagrada Escritura? Toda Escritura é inspirada por Deus. Aí vem um cidadão e tira 8 livros da Bíblia, assim a esmo, com critérios, sabe lá aonde ele foi buscar isso? Se for critérios católicos, cristãos, é mentira, porque os livros que Lutero baniu da Sagrada Escritura são citados pelo próprio Novo Testamento. Lutero colocou uma autoridade acima de Deus para banir certos livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, que são citados pelo Novo Testamento e são citados também pelos apóstolos. Por isso que São Jerônimo, esse gigante, fez esse trabalho da tradução do Antigo Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego para o latim, a pedido do Papa São Damaso.
é a Vulgata de São Jerônimo, a melhor tradução que existe. O maior doutor das Sagradas Escrituras é São Jerônimo. Isso, todos os papas afirmam isso. Ele viveu 30 anos em Belém, numa gruta, traduzindo as Sagradas Escrituras, estudando profundamente, e agora, por ocasião dos 1500 anos da morte de São Jerônimo, que isso foi em 1920, o Papa Bento XV escreveu uma encíclica justamente homenageando esse gigante, leão da Dalmácia, São Jerônimo, que a gente vai comemorar no dia 30 de setembro. É uma encíclica chamada Spiritus Paraclitus, para mostrar como que nós devemos ler e interpretar as Sagradas Escrituras. O Papa Bento XV, citando São Jerônimo, ele diz assim: no que se refere ao conjunto da Sagrada Escritura, lemos ainda no seu comentário sobre Jeremias. O Papa Bento XV está falando do comentário de São Jerônimo sobre o livro do profeta Jeremias. Ele não chegou a concluir esse comentário porque veio a falecer. Escreve São Jerônimo: não há necessidade de seguir o erro dos pais e nem dos antepassados, mas a autoridade da Escritura e a vontade de Deus, nosso Mestre. Não seguir erro de hereges. E continua São Jerônimo: uma vez que alcanças o conhecimento, a erudição das Sagradas Escrituras, armado de suas leis e dos seus testemunhos, que são os vínculos da verdade, irás contra os teus inimigos, dominá-lo-ás, acorrentá-lo-ás e os tratarás prisioneiros. E desses adversários e prisioneiros de ontem, tu farás muitos filhos de Deus. Uma vez que alcança conhecimento nas Sagradas Escrituras, armado de suas leis e de seus testemunhos, que são os vínculos da verdade, irás contra os teus inimigos, os inimigos da fé, os inimigos da alma, dominá-lo-ás, acorrentá-lo-ás e os tratarás prisioneiros. E desses adversários e prisioneiros de ontem, tu farás muitos filhos de Deus. O mesmo São Jerônimo dizia: quem ama o estudo da Sagrada Escritura, não amará os prazeres da carne. Se a gente ficar lá no stories das redes sociais, do celular, ver quanto tempo que a gente passa nisso por dia, meia horinha que você passar com a Sagrada Escritura, sem essas coisas na nossa frente, ler, anotar, você é um ser humano totalmente diferenciado, capacitado para toda boa obra. Toda boa obra quer dizer toda boa obra. Capacitado para trabalhos profissionais, capacitados para a vocação, capacitado para tudo, porque a palavra de Deus, ela nos nutre e ela nos leva aos sacramentos, né? Como que nós precisamos valorizar a Santa Missa, a Santa Eucaristia, receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, viver na graça de Deus e ser católico de verdade. Deixar de ser católico de internet, né? Com todo respeito, homilias que são gravadas, colocadas na internet, sites de evangelização na internet, mas nada disso substitui uma Santa Missa bem participada, nada disso substitui a tua oração, o teu estudo da Bíblia. É uma geração esquisita, é uma geração, desculpe, doente, uma geração que está perdendo a fé, está perdendo a força de viver, que as Sagradas Escrituras, que está nos dizendo hoje, Lucas 6,40, todo discípulo será como seu mestre, todo discípulo bem formado será como seu mestre. E Nossa Senhora e São José formou Jesus nas Sagradas Escrituras. Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, abre as Sagradas Escrituras no livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me capacitou, me enviou. Que sejamos também nós fortalecidos pelo Espírito Santo, pelo conhecimento da Sagrada Escritura. São Bernardo de Claraval: guarde a palavra e ela te guardará. Guarde a palavra, guarde a Escritura no coração, verdadeiro, católico, inspirado por Deus.
e verás milagres, verás transformações na tua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Espírito Santo, que sois Deus, Trindade Santa, que sois um único Deus, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel cheio da graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo, príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel guardião do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, São Miguel luz dos anjos, São Miguel baluarte dos cristãos, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, São Miguel confiança dos moribundos, São Miguel socorro muito certo, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, São Miguel arauto da sentença eterna, São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, São Miguel nosso príncipe, São Miguel nosso advogado, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, Cordeiro de Deus tirai os pecados do mundo, Cordeiro de Deus tirai os pecados do mundo. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da vida eterna. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Nos consagramos a Ti, São Miguel, a nossa vida, o nosso coração, nossa família, nossa paróquia, nossa capela. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração o meu querido Salvador Jesus Cristo, a minha Mãe Maria Santíssima. Obtei-me aqueles auxílios que me são necessários para conquistar a coroa da vida eterna. Amém. A Nossa Senhora Rainha dos Anjos, augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai as vossas legiões celestes, que sobre vossa ordem e vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina,
Enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Santo anjo do Senhor, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos,